você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo 9. Marcos 9, a partir do versículo 1. Que bom que você está aqui hoje, depois de um dia cansado, né? Um dia exausto, depois de dias de enfrentamento. Que bom. Você percebe que a comunhão tem grande valia. Você percebe que a graça, a misericórdia de Deus tem grande valia. Graças a Deus. Todos acharam? Diz assim a minha tradução, a partir do versículo 1 do capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou, em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se transformaram em vestes resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, lhes disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Vamos lá para o versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. Olha só, no versículo 29, para finalizar, diz assim: respondeu Jesus: este tipo de espírito maligno só pode ser expulso por meio de oração. É o que está escrito aqui para mim, ó. Esse tipo de espírito maligno só pode ser expulso por meio de oração. Amém? Graças a Deus. Mas olha só, tem alguns pontos que me chamam a atenção nessa mensagem. Eu estou ficando, talvez não só eu, talvez você também, mas admirado pela velocidade dos sinais que Jesus tem demonstrado, né? Tem nos permitido ver nesses últimos dias, né? Você sabe, está escrito na palavra: nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você tem visto isso? Mas o que eu tenho percebido como um dos sentimentos que segue-se por uma decisão é o egoísmo. Nós temos presenciado pessoas de uma forma deslumbrada, de uma forma espantosa. Nós temos percebido pessoas num nível de egoísmo em que um casamento fica inconvivível. Um nível de egoísmo em que a frieza está domando as decisões de pessoas. Aí não importa mais se você tem dinheiro ou não. Não importa mais se você tem saúde ou não. Não importa mais se você é casado ou não. Nós estamos percebendo um comportamento egoísmo centrado, que realmente tem domado pessoas. E além disso tudo, essas pessoas com o maior senso de egoísmo têm um discurso vitimista. Quanto mais a pessoa é egoísta, mais vitimista e manipuladora ou manipulador acaba sendo. Nós estamos vendo comunidades terapêuticas transbordando de pessoas. Nós estamos vendo problemas de transtorno ou psiquiátrico transbordando
transbordando hoje. Os psicólogos, por mais que ainda muitos não tenham experiência no setor ainda, são recém-formados, eles estão transbordando de pacientes na espera, porque os problemas psicológicos, seja depressão ou não, eles têm sido o mal do século. Mas Jesus, Ele nos deu caminhos de cura muito interessantes. E uma delas é o que nós chamamos de compaixão, comunhão. Eu já falei isso para vocês, quem tem rotina de culto aqui, mas eu vou lembrar. Em mais ou menos 1998, 99, eu vi um apresentador de televisão. Na época acho que ele estava no canal 7 ainda, canal 6, eu não lembro, o Ratinho. Quando ele ajudou uma família a comprar, ele deu para essa família uma máquina que estampava camisa, que fazia fralda, outra também, coisa e tal. E deram o treinamento. Depois de 3 meses, quando a equipe voltou, eles estavam trabalhando, as contas deles estavam bem, eles estavam em outro ritmo emocional e uma série de coisas na casa. Aí o Ratinho olhou para a câmera da televisão e falou bem assim, com aquele bigode dele: você que está na frente dessa televisão, sentado no sofá, dizendo, estou em depressão, experimente começar a se importar com pessoas. Experimente começar a se importar com pessoas para perceber se você vai ficar desse jeito. Comece a se importar, para ver se você vai ver se você vai permanecer em depressão desse jeito, ou tão desmotivado como você fala que é. Aquilo eu tomei para mim, e com certeza eu estou transbordando isso para você também, como conhecimento, porque Jesus nos deu uma lição de vida, que é a comunhão. Só que para ter comunhão, nós temos que nos negar, e a cruz, ela é o preço da comunhão. Você quer ser meu discípulo? Você vai negar a si mesmo, você vai tomar uma cruz. Mas que interessante, né? Ele fala, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A partir de agora ela vai ser a sua cruz, porque ela não era. Jesus carregou a cruz de quem? De Barrabás, que representa a minha e a tua cruz, não é? Mas quem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Quem? Simão Cirineu. Cirineu, na verdade, era a região dele, né? Ajudou ele a carregar a cruz. Jesus está ensinando para mim e para você o poder da comunhão, o poder contra a solidão. Jesus era rodeado por uma multidão, seguido por 70 discípulos. Escolheu no último ano 12 apóstolos. Tinha 3 amigos em comum e um amigo íntimo. Isso é, existem níveis de comunhão, mas tudo é necessário. Quanto mais vítima é a pessoa no próprio discurso, menos amigo é. Quanto mais a pessoa fala do seu vitimismo, pode ter certeza que menos entende sobre cruz. Porque na vida prática não passa de uma pessoa cega, pobre e nu, como diz em Apocalipse 3, uma pessoa egoísta. O egoísmo, ele é contra toda e qualquer parte do evangelho. Ô pastor, mas o que isso tem a ver com a mensagem aqui? Primeiro ponto que me chama a atenção aqui: o homem contemporâneo, ele não busca conhecer a Deus, porque se conhecer a Deus, vai ter uma prática de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é? O homem contemporâneo não busca conhecer Deus e a sua vontade. O homem contemporâneo, ele quer saber o que Deus pode fazer por ele, para ele se sentir bem. O que a esposa, o que o marido, o que o pastor, o que o vizinho, o que o presidente, o que o psicólogo, o que o remédio, para ele ou para ela se sentir bem. Apenas isso. O que você quer de tudo? Eu quero só me sentir bem. Meu irmão, me diz uma coisa: casamento é fácil? Ter filhos é fácil? Acho que a única coisa que é fácil nessa vida, e não é para todos não, é para alguns, é engordar. Não é para todos não.
fácil não. Não é verdade? A Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus um culto racional, mas alguns acham que é um culto sensorial, que você nem oferece para Deus. É Deus que oferece para você. É o ministério do louvor que oferece para a igreja. É o pregador que oferece para você. Um culto sensorial. Eu quero sentir Deus. Eu quero sair daqui motivado. Eu não sou coach. Foguete não dá ré. Eu não sou coach. Se está seguindo, pare. O confronto nos amadurece. A paz interior para alguns se tornou mais importante do que a revelação escrita. Não é pecado conforto, mas o conforto não pode nos escravizar da missão, não pode nos desfocar. Você casou com alguém para você cuidar dessa pessoa, você tem filhos para cuidar, você aceitou Jesus e você está começando a ter o senso de Deus. A direção que Jesus veio trazer para a gente é o contrário desse mundo aí. Pessoas pagam, escuta o que eu vou falar, bilhões por entretenimento. Quanto que foi pago pelo passe do Neymar? O que se poderia fazer pelo passe, mas tratando de valor do Neymar, do Cristiano Ronaldo ou do Messi? Não quero questionar o futebol deles, não é isso. Admiro a forma como eles jogam, gosto de ver eles jogando, não é isso. Eu estou dizendo sobre valores invertidos. Se fala tanto do holocausto que teve, e tem que falar mesmo. Quem gosta muito de história vai entender o que eu vou falar sobre o julgamento de Nuremberg, quando os líderes nazistas foram julgados para o mundo ver e condenados, para que as cenas fossem visualizadas, gravadas, documentos guardados, para que isso nunca mais se repetisse. E o que aconteceu? Realmente tem até um museu do Holocausto, está certo, mas sabe qual que é o problema? O problema é que isso acontece no Sudão ainda. Problema é que na África, em vários países, isso acontece e muito. O problema é que com cristãos isso acontece na Coreia do Norte, na Nigéria, no Níger. Perseguição contra os cristãos, no Egito, em várias partes do mundo, em Cuba. E esse discurso esfarrapado é só um discurso político da paz mundial. Frajuta. Nós precisamos entender algo aqui. Essa é uma mensagem madura. Antes do capítulo 9 que nós lemos, Jesus está falando sobre, aliás, no capítulo 9 que nós lemos, no versículo 1, Jesus está falando sobre a glória que alguns discípulos viriam. Antes de chegar, antes dos céus, antes de tudo isso, alguns não vão precisar morrer não, porque vão ver a glória. Aí ele chama 3 ali: Pedro, Tiago. Você não lembra daquele funk gospel? Pedro, Tiago e João. Só que aquele funk gospel é do barquinho, né? Então ele pega esses três Jesus leva para ter um particular com ele. E antes do capítulo 9, Jesus está falando sobre a crucificação. Interessante isso, né? Vocês vão ver a glória, mas antes de vocês escutarem ou verem sobre a glória, vocês vão escutar sobre crucificação. Interessante isso. A dureza dos corações dele tirava o entendimento deles. Antes de você ter a glória, você precisa entender a mensagem da cruz. Você precisa entender sobre a importância da cruz. Quando Jesus levou eles lá, o negócio foi incrível, gente, a olho nu. Eu não sei se alguém que está aqui já chegou a ver alguma coisa a olho nu, que você coça o olho e continua enxergando aquilo. Mas é algo absurdo. É algo que você tem uma resposta, às vezes até que você nem estava procurando. Mas como que você vai duvidar daquilo que você está vendo? Aquilo que você está ouvindo, enxergando? Como que você vai duvidar? As pessoas podem falar o que for, mas está acontecendo. Aí você vai falar para os outros, eles vão te dar nomes absurdos, vão falar várias coisas, mas eles podem falar: você tem certeza do que você presenciou? Os sabores do céu. Esses homens viram tudo isso. Viram Jesus com uma veste resplandecente,
ser transfigurado na frente deles, e de repente eles viram quem ali? Moisés, Elias. Já parou para pensar, meu irmão, quantos anos que Moisés e Elias já tinham sido recolhidos? Quantos milhares de anos já tinham sido recolhidos? Meu Deus do céu. E de repente eles enxergam os dois conversando com Jesus. O maior estadista ali, né? O maior profeta reconhecido, Elias e coisa e tal. E Jesus, que é o centro de tudo. Olha que incrível. E 3 apóstolos ali. Já parou para pensar na significância de tudo isso? Mas eles estão tão empolgados, que eles andam com Jesus, mas eles não têm intimidade com o Pai. Andam com Jesus, mas não têm intimidade com o Pai. Você conhece alguém que está tão alegre, tão feliz porque Jesus abençoou ele, ela? Jesus tirou daquela fossa de vida que vivia. Está tão empolgado e feliz que esquece de onde veio, esquece quem está lá também, esquece de ajudar, esquece de entender a melhor forma de ajudar. Como aquele paralítico que há 38 anos estava lá, e no tanque de Betesda procurava entrar, e depois foi curado, saiu de lá feliz, com a máquina embaixo do braço, e perguntaram para ele: quem que foi que te curou? Ele: não sei. E tão empolgado que estava: eu não sei quem me curou. Você conhece pessoas assim? Que de repente estão lá, casa lotada, porque todo mundo quer os benefícios do reino. Jesus está curando todo mundo, está todo mundo ao redor ali, e nós temos um amigo que é tetraplégico, e o cara não consegue, então vamos amarrar ele numa maca, vamos abrir um buraco no telhado, e vamos descer esse amigo nosso pelo telhado. E fizeram isso, desceram o amigo pelo telhado. Jesus encostou nesse homem, esse homem foi curado, e davam glória a Deus. Mas quem tapou o buraco no telhado? Quem? Quem se importa? Quem se importa com estrutura de culto? Quem se importa em lavar louça depois de evento? Quem se importa em limpar antes? Quem se importa em preparar? Quem se importa em calçar financeiramente? Quem se importa em ir atrás do irmão magoado, da irmã magoada? Quem se importa de ajudar aqui ou ali? Quem se importa? Está andando com Jesus, mas não tem intimidade com o Pai. Jesus subiu ao monte para orar, porque a motivação de Jesus era a intimidade com o Pai. O ministério de Jesus era de oração, era oxigênio na sua alma. Mas em momento nenhum os discípulos estão orando. Eles não sentem necessidade, eles não têm prazer na oração, eles não têm sede de Deus, eles foram rebocados. Estavam alimentados pela mesma motivação que Jesus. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 32, diz que eles estavam tomados por sono e desinteresse, quando Jesus chamou eles para orarem, lá no Getsêmani. Agora Jesus, ele foi transfigurado, porque ele orou, porque ele tinha intimidade com o Pai, porque ele apresentava as questões do dia a dia para o Pai. Esses homens, esses apóstolos, gente, estou falando de Pedro, Tiago e João, os caras mais íntimos. Mas eles foram espectadores, porque eles não oravam. Entenda o que eu vou falar? Um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Esses homens foram testemunhas de pelo menos 4 fatos milagrosos: a transfiguração do rosto de Jesus, a aparição da glória ali onde estavam Elias e Moisés, a nuvem luminosa, que é assim que eles conseguiram descrever, que se aproximou deles, os envolveu ao redor, e a voz do céu que trovejou aos ouvidos dele. Esse é o meu filho, é ele que você tem que escutar, é ele. Mas por eles não serem pessoas de oração, eles não entenderam nada que Cristo era o centro. Eles estão cheios de emoções apenas, e vazios de entendimento. Eu vou repetir: eles estão cheios de emoções, mas vazios de entendimento. Você parou para pensar nisso? E o culto foi bom hoje? O culto foi bom hoje. Por que o culto foi bom hoje? Estavam tocando um violino, coisa mais linda, o ministério do louvor, parecia anjo cantando. Eu me emocionei. Aí teve irmão que foi renovado, aleluia, e suricanta, que benção, que maravilha. Mas saiu daqui para fora, continua sem falar com a mulher, continua sem falar com o marido, continua sem falar com o vizinho, continua de chantagem com não sei quem, continua de birra com não sei quem, continua dando calote. Que avivamento é esse? Sem entendimento nenhum, só emoção.
pastor, então quer dizer que eu não posso ter emoção? Não é isso. Claro que não, isso é importante ter. Como é bom a emoção, foi Deus que nos deu. Eu, por exemplo, sou uma pessoa expressiva. Se eu não estou bem, logo você vai saber. Meu jeito de falar. Quando eu vou orar, eu oro alto. Cantar, eu canto alto. Como diz o pastor Judy, quando eu vou jogar bola, eu sou esforçado. Me jogo e coisa e tal. Mas isso não significa que eu sou uma pessoa espiritual. Você vai saber se eu sou uma pessoa espiritual, meu irmão, nos dias de atrito, nos momentos de adversidade, coisas desse tipo. Eles não eram pessoas de oração, eles não entendiam que Cristo era o centro. Eles estão cheios de emoções, mas vazios de entendimento. Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, está muito bom aqui, está muito legal. Olha aqui, eu não tenho medo, eu não estou preocupado, eu estou bem, eu estou me sentindo bem. Vamos ficar aqui? Vamos fazer uma casinha para o Senhor, um para Elias e um para Moisés? Vamos ficar aqui? Todos os profetas e leis tiveram cumprimento em Cristo. É isso que Deus estava falando para eles. Mas eles estavam tão sem noção que não entenderam que Cristo é o centro, Cristo é o foco. O próprio Deus veio e os corrigiu ali. O mérito está em Cristo Jesus. Quantos aqui foram curados por Deus? Quantos aqui tiveram a família restaurada? Quantos aqui tiveram provisão de Deus? Quantos aqui foram libertos por Deus? É muito bom isso, mas muitos de nós podem dizer, como os discípulos falaram: bom é estarmos aqui, bom é estarmos com Deus, bom é ter o nome escrito no livro da vida, bom, isso é muito bom. Mas segundo ponto que me chama a atenção, eles queriam a espiritualidade da fuga e não do enfrentamento. Eles queriam as visões arrebatadoras do monte, mas não os gemidos, as reclamações do povo. Eles queriam um monte, eles não queriam vale. É muito bom estar no monte. Olha por cima, tô legal. Parece sertanejo universitário, porque até isso, essas universitárias politizadas conseguiram fazer, estragaram o sertanejo. O que é? Eu estava lá embaixo, agora eu estou por cima, agora eu piso em você. Agora minha vitória tem sabor de mel. É mais fácil estar no templo, né? É mais fácil só a gente demonstrar a nossa fé aqui, onde a nossa fé ela acaba não sendo tão confrontada assim. Ela é estimulada. O monte é bom. O monte é bom. Eu receber salário é bom. Eu receber estímulo é bom. É bom. Agora, se você foi para o monte, o vale está precisando de você. Você precisa levar as pessoas para o monte. Você está acimentado no teu amor há muito tempo. Temos que ir ao doente, temos que ir ao arrogante, temos que ir ao criminoso, temos que ir ao adúltero, temos que ir ao falido, temos que ir ao possesso e parar com esse discurso contrário da igreja que alguns falam, não vale nada. Quem disse que não vale? Quem disse? Se nós temos que ir até eles. Não fique em uma espiritualidade escapista. A prova do amor a Deus é obediência à sua palavra e amor prático. Se eu digo que eu amo a Deus, eu vou demonstrar isso com o meu próximo. Não é? Não fique numa espiritualidade escapista. Lá no vale, os outros discípulos, o que eles estavam fazendo lá? Estavam discutindo com os escribas, em vez de orar. Só discussão, só quebra-pau. Pois ali havia um rapaz possesso. O seu pai levava ele para todo lugar, tentando curar o rapaz. Então levou para os discípulos. Mas os discípulos não podiam expulsar, porque eles não tinham intimidade com o pai. Terceiro ponto que me chama a atenção aqui. Olha para cá. Você tem confrontado o mal? Porque saber que o mal existe não basta. Ter conhecimento não basta. Você tem confrontado o mal?
Não basta ter conhecimento, é preciso revestimento de poder. Às vezes o teu amor não faz você chamar uma pessoa e impor as mãos nela para orar. Os discípulos, eles tinham uma fé tímida. Jesus inclusive os repreendeu. Jesus a todo momento está chamando eles para duas coisas: oração e ação. A todo momento Jesus está chamando eles para isso: oração e ação. E sabe o que nós estamos vendo hoje em dia? Em vez de oração e ação, não aguento mais meu casamento, esse é meu último ano de ministério, vou sair da igreja, não aguento mais o estudo teológico quadrangular, não aguento mais o ministério de louvor, não aguento mais o coral, não aguento mais o ministério de homens, não aguento mais, não vou terminar esse curso, eu não vou vir mais nesse ensaio, esse é meu último ano de diaconato. Em vez de oração e ação, o que os líderes estão escutando é isso. O que eu tenho escutado é isso. De onde que Jesus nos tirou? O que a gente tem visto são pastores vendendo templos com o povo dentro. Pasme vocês. E não está longe não. Negociando rebanhos. O que nós temos visto é pastores largando o chamado. Para quê, pastor? Porque na outra denominação ele vai ter muito mais vantagem. O que nós temos visto é o mesmo egoísmo predominando, não é? Jesus nos chama para o vale. Jesus nos chama para ser espiritual. Jesus nos chama para enxergar de uma forma espiritual. E espiritualidade é obediência à palavra de Deus. Tenha um princípio. Tenha um princípio. E talvez você está humanizando uma mensagem que é espiritual. Nem sabia se você vinha aqui ou não. Para Jesus não tem causa perdida, nem vida irrecuperável. Ele veio libertar os cativos. Por que está com essa cara olhando para mim? Talvez você que está me escutando também pelo celular, talvez você que está sentado no sofá, ou está na frente no computador, talvez, ou na frente, porque as pessoas sempre me mandam fotos que estão escutando mensagem em algum lugar, ou enfim. O que está fazendo em casa? O que está acontecendo? Quarto ponto para finalizar. Eu quero saber, aliás, o quero saber é uma força de expressão minha só. Quem é essa igreja que desce no vale comigo? Quem é a igreja que vai atrás do perdido? Quem é a igreja que investe para recuperar pessoas? Quem é a igreja que devolve o seu dízimo, reconhecendo que é o Deus que dá o seu sustento? Quem é a igreja que ora por aquelas pessoas que precisam? Quem é a igreja que intercede de dia e de noite? Quem é a igreja, meu irmão, que impõe as mãos, confrontando o mal, expulsando o maligno? Quem é a igreja que se aprofunda na palavra de Deus, porque precisa ter respostas? Quem é a igreja? Quem é a igreja que desce ao vale? Quer aceitar o Jesus da transfiguração? Aceite o Jesus da missão. Aceite a sua cruz. Você quer ter os benefícios da glória? Aceite a sua cruz. Aceite a sua cruz. O nosso projeto de vida que começa domingo, as bênçãos de Abraão, tem uma seta para cada lado, bênção ou maldição. Por quê? Porque é um passo de cada vez, é uma decisão de cada vez. A bênção é um caminho, a maldição também é um caminho. Aí você acha que a tua bênção, ela está só no alto. A bênção minha e tua está nos desafios com Cristo. É interessante como alguns pregadores, ou desculpe, coaches, eles passam uma imagem de
imunizados, inatingíveis. É só fazer assim, ó, olha como não me atinge, olha como eu avanço, olha como eu isso, ou como aquilo. E é bem diferente de você ser discipulado e caminhar com uma pessoa que faz você entender que o cristianismo ele é prático nas respostas da vida, porque você vai aprendendo o caminho da bênção, e aí você vai entendendo que para você vencer, você não passa de um pagador de contas, que você não passa de um objeto para algumas pessoas, que você não passa de talvez o último na fila de algumas coisas, se você olhar pelo campo, pelo ângulo errado. Porque na verdade, o amor, ele é um filme de terror na prática, é onde você se nega. Você trabalha para você trazer comida e brinquedo para quem nem entende o significado de muita coisa assim. Você aguenta um monte de coisa para você fazer o melhor por essas pessoas, porque a tua felicidade é ver a recuperação daquele que está perdido. A tua felicidade é ver a recuperação e o bem-estar dessas pessoas. Cristo está chamando você para a maturidade do vale. Cristo está chamando você para ficar num deserto, com uma pele de camelo ali, comendo gafanhoto e mel silvestre, no meio do deserto, falando que o machado está posto à raiz e a árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Jesus está chamando você para batizar pessoas. Jesus está chamando você, meu irmão e minha irmã, para ser o braço dele. Quando eles chegam ali, eles estão discutindo. Jesus vai ali, expulsa o demônio, e então os discípulos perguntam: por que nós não podemos? Ele falou: porque está faltando intimidade com o Pai, está faltando oração. Você conhece aquela pessoa que é o espiritualzão, ou a espiritualzona, mas que você se sente sempre intimidado diante dessa pessoa? Intimidado em que sentido, pastor? Essa pessoa é muito espiritual. E eu não vou nem perguntar para ela se ela assistiu o jogo do Brasil, porque é do mundo. É do mundo. Essa pessoa é tão espiritual que eu nem sei se essa pessoa come carne. Acho que essa pessoa só jejua o dia inteiro, todo dia. Essa pessoa é tão espiritual que eu tenho até medo de contar alguma coisa engraçada, porque parece que nunca dá risada, porque o riso parece que é coisa do capeta. Não é? Eu fico intimidado. Mas os fariseus eram assim, os escribas eram assim, os religiosos da época eram desse jeito. Mateus 7, versículo 49. E todos se admiravam da doutrina de Jesus, porque não era como a dos fariseus. Era simples, né? Então as pessoas, Jesus o cara de oração, Jesus o Deus, Jesus todo-poderoso, e ele não era queixo de concreto, ele era amável. As pessoas gostavam de andar com ele, mas elas não se viam como, por exemplo, os fariseus. Ah, não, eu vou chegar diante do fariseu, você acha que eu vou chegar falando de qualquer jeito? Não. Eles são pessoas políticas, eles são pessoas religiosas, sérias. Não, eu tenho que me comportar totalmente diferente. Agora, perto de Jesus, elas não se viam julgadas, se viam amadas, acolhidas, estimuladas a melhorar. Você está entendendo o que eu estou falando? E hoje, o que você escolhe ser? Você acha que alguém vai te ouvir desse jeito? Uma vez eu ouvi uma mulher falando, duas pessoas conversando, de duas denominações diferentes. Aí uma pessoa falou assim: e quando aquela pessoa chegou na porta da igreja, eu já vi que ia cair endemoniado. E eu falei assim: entram. Quem estava falando isso para mim era o saudoso irmão Jurandir. E ele falou, ele viu que a pessoa não estava legal. Ele era diácono, ele falou: entra para a igreja. E ele entrou, já foi levado para oração. Eu lembro que eu cheguei no culto, o rapaz pegou e caiu, levaram para a sala do lado, foi expulso, aceitou Jesus, internamos na casa de recuperação e coisa e tal. Aí a mulher que ele estava conversando, a mulher que é de uma outra denominação, a mulher disse: meu Deus, se chega uma pessoa aqui assim na porta, o povo lá da igreja não deixa nem entrar. Não deixa nem entrar. Imagina que vai entrar uma pessoa encapetada desse jeito dentro do templo. Você está entendendo a diferença de visão
de igreja e seita. A seita, a visão é de fora para dentro. A visão de igreja é de dentro para fora. Expansão de dentro para fora, de acolhimento, de ajuda. Jesus veio para esses. Jesus veio para esses. Você conhece a pessoa falsa ou falso obediente? Você conhece a pessoa rebelde, escondido? Tudo é combinado, tudo é acertado, mas faz tudo diferente depois, porque não sabe trabalhar em comunhão, porque não confia em ninguém e principalmente não confia em Deus. Isso é um problema sério. Não consegue descansar na sua graça, desconhece que Deus é indenizador, desconhece que Deus está nessas bênçãos da obediência. Jesus está chamando para o vale, e Ele separou o dia de hoje para que você escutasse essa mensagem junto comigo. Ele separou o dia de hoje para que você entendesse uma mensagem de confronto que vai fazer você subir um monte, mas que vai fazer você descer para o vale, onde lá estão pessoas que precisam de tudo que você recebeu até hoje, pessoas que precisam que você adote, pessoas que vão errar com você e que você vai ter a oportunidade de perdoar, porque a gente não se parece com Deus quando ora, a gente não se parece com Deus quando louva, a gente se parece com Deus quando a gente perdoa, porque Ele nos perdoou de algo que a gente não podia ter feito, a gente nunca podia pagar esse preço, e Deus está nos chamando hoje para descer o vale. Deus está nos chamando hoje para procurar o Pai, para ter intimidade com o Pai em oração, para olhar as coisas do ângulo do alto e parar de mimimi. Olha, meu irmão, eu escuto, não vou dizer para você o dia inteiro, mas várias vezes durante o dia eu escuto: pastor, precisar pode contar, precisar pode contar, precisar pode contar. Quando precisa contar para pessoa, para fulano, para ajeitar e coisa e tal, a gente sabe que são poucos, porque isso envolve maturidade, isso envolve amor verdadeiro, envolve amor verdadeiro. Alguns até dizem pode contar, mas vai custar muito caro depois. A gente está lidando com gente machucada, a gente está lidando com gente ingrata. Você vai fazer por as pessoas, você vai fazer, meu irmão e minha irmã, e você só vai permanecer na posição que Cristo te chamou pelo amor de Cristo, porque é uma cruz que você vai carregar. Você está vendo essa pessoa que está do teu lado aí, com esse olho cansado, essa pessoa que está do teu lado aí, com esse rostinho de tijolo, esse aí é a tua cruz também. Vem aqui minha cruz, vem aqui minha cruz, esse aí é a tua cruz. Está vendo essa pessoa que está no altar eterno aqui, esgualepado? Também é a tua cruz. Mas eu estou vendo um monte de cruz aqui também. Estou vendo um monte de cruz, tem umas cruzes pesadas também, né? Assim a gente mantém a comunhão. Só que Cristo, meu irmão, Cristo, Ele está nos chamando, porque um dia a gente estava lá e foi resgatado, e nós não morremos por quê, pastor? Nós não morremos, não fomos arrebatados para este objetivo, para resgatar outras pessoas também, não é verdade? O que a palavra batismo significa? Sepultamento. Olha lá isso, imersão, que é uma espécie de sepultamento. Imersão significa que você está negando esse mundo pela missão, que você nega às vezes o teu descanso, que você nega às vezes as tuas finanças, que você nega às vezes a tua opinião, para que algo viva. Você está entendendo? Para que algo viva. Porque nós fazemos coisas que nós odiamos às vezes por pessoas que nós amamos, não é? É isso aí. Pelo poder da comunhão, Deus está nos chamando para o vale. Pare para pensar na tua vida agora. Qual é o vale que Deus está te chamando? Para você ir lá, para você assumir. Qual é o vale que Deus está te chamando? Se coloque em pé, por favor. Amém? Coloca a mão no teu peito assim, com os teus olhos fechados.
Qual é o vale da tua vida que você precisa ir? Pastor, eu já estou no vale. Eu já estou no vale. Você está no vale? Mas Deus está chamando você para alguém. Está reclamando demais. Deus está chamando você para algo. E você está querendo jogar essa responsabilidade no ombro de outras pessoas, porque afinal de contas, sempre alguém faz. Mas Deus está chamando você. Você conhece tua mente. Você só precisa ser honesto com você diante dessa espiritualidade escapista. Deus está chamando você. Deus está chamando. Pastor, mas eu estou muito cansado, eu estou muito atarefado. Mas Deus está chamando você. Deus não chama desocupado. O tamanho do teu amor por Deus é o tamanho da tua disposição em dar um jeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu um jeito. E aquele que ama, dá um jeito. Eu vou orar. E você vai falar para Deus qual é a tua cruz. Você vai falar para Deus qual é o teu vale. E você vai falar para Deus qual é a tua disposição em amá-lo. O que você vai começar a fazer hoje? Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, eis aqui o teu povo, eis a tua mensagem entregue, meu Deus. O Senhor conhece os corações aqui, e o tamanho do confronto que foi essa mensagem em corações que talvez estavam desalinhados, desfocados. O Senhor conhece, Pai, pessoas às vezes centralizadas nos próprios desafios apenas, as coisas pessoais apenas. Senhor amado, em nome de Jesus, sobre essa mensagem, Pai, que essa pessoa possa meditar, que essa pessoa possa entender, e no momento oportuno, meu Pai, dar o passo de entendimento, para essa pessoa seja revelada o que é a sua cruz, revelado o que é o seu vale, revelado, Jesus, as assessorias que precisam dar, os passos de coragem que precisa ter, no nome de Jesus Cristo. Venha de encontro aos corações mais duros que tiver, e com a tua serenidade, com o teu brilho, com o teu amor tão simples, quebra esse orgulho, Pai. Como diz na canção, o seu amor faz a flor se abrir, seu carinho faz a flor se abrir voluntariamente. E que nessa noite corações se abram voluntariamente diante do chamado que o Senhor tem dado. Pai, nós queremos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Nós queremos lembrar, Pai, do que o Senhor tem feito e fez nas nossas vidas. E de alguma forma queremos ser gratos ao Senhor através do teu corpo. Que seja para a sua glória, que seja para o seu louvor. Que o Senhor cresça, que venhamos diminuir, Pai. Que o Senhor apareça acima de tudo. Que mais do mesmo, Pai, possa evoluir, possa crescer. O esplendor da tua presença, dos teus milagres, a transformação de vida, a inspiração em pessoas, o evangelismo verdadeiro, o discipulado verdadeiro, o assumir condições, assumir pessoas, assumir irmãos, assumir, Pai, para que nesse laço entrelaçado sejamos o teu corpo, Jesus. Que o egoísmo seja destacado diante da nossa vista e que ele caia por terra. Assim, meu Deus, eu peço que o Senhor venha ungir esta mensagem na alma de cada um, no espírito de cada pessoa, para que a praticidade venha a ser desnudada na sua rotina diária. Ligamos aos céus essa oração e a intimidade contigo, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. Graças a Deus. Deus é bom acima de